Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um projeto Diário do Nordeste no Enem. Eu sou o professor Isaac do Vale. A gente vai estar aqui resolvendo questões do fascículo 10 de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Vamos para as questões propostas. Vamos começar pela questão de número 1. A questão de número 1 é uma questão que tem a ver com a Era Vargas e, sobretudo, o período da Era Vargas que costuma cair com mais frequência nas avaliações, inclusive no próprio Enem, que é o Estado Novo. Mais especificamente, o papel, a importância do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazendo uma clara alusão à habilidade 21, o papel dos meios de comunicação na sociedade. Vamos começar lendo o texto. O DIP promoveu concursos de monografias, garantindo às obras premiadas nitidamente de caráter apologético, publicação e divulgação por todo o país. O DIP patrocinou também concursos de música popular e foi em um deles que Aquarela do Brasil, de autoria de Ari Barroso, recebeu o primeiro lugar. Além disso, cabia ao DIP distribuir a fotografia oficial do presidente Vargas, não só nas repartições públicas, mas também em colégios, clubes, estações ferroviárias, casas comerciais, etc. Bom, esse é o texto base para a gente resolver os itens. Vamos ver aqui o comando da questão. O Departamento de Imprensa e Propaganda DIP tinha importância fundamental para a consolidação do Estado Novo, pois, antes de mais nada, gente, vamos só relembrar que durante o Estado Novo, o Vargas ele está entrando numa fase ditatorial. E como toda boa ditadura, tem que também conquistar não só a parte de obediência no sentido mais de coerção, mas também a própria adesão voluntária das pessoas. E isso faz com que a propaganda tenha, então, uma importância central para legitimar, tá, o apoio popular, legitimar o governo e o apoio a este governo. E nós temos, então, no DIP, um elemento central desse processo. O DIP vai censurar os meios de comunicação, o DIP vai censurar os meios artísticos, tá, combatendo qualquer tipo de manifestação que contrarie os ideais do Estado Novo. Então, o primeiro papel negativo de censurar. O segundo papel do DIP é um papel positivo, é o papel de construir uma imagem positiva, primeiramente, de Vargas e, segundo, do Brasil. Tá? Isso seria, então, dois elementos fundamentais. E, entre esses dois elementos, Vargas como pai da nação, como pai dos pobres, o Brasil como uma pátria de exuberância, de um povo trabalhador, estaria justamente a valorização de uma identidade nacional. Então, o DIP, Estado Novo, eles vão valorizar elementos, tá, que seriam, então, meio que a síntese daquilo que representa a identidade do povo brasileiro, como o próprio samba, desde que não seja o samba de malandragem, sim o chamado samba de exaltação, o futebol, o carnaval e até mesmo a capoeira. Tá? Então, a gente não pode resolver essa questão sem fazer essa lembrança para vocês. Então, vamos aos itens. Estabelecia projetos com o objetivo de desvincular cultura popular e governo. É o inverso. Cultura popular e governo estão muito juntos, estão muito unidos. O governo ele vai se aproximar da cultura popular como um dos elementos base da identidade nacional. O B está invalidado, que é uma ditadura, então não defendia o pensamento democrático em oposição ao regime ditatorial, é o inverso. C, controlava os meios de comunicação em benefício do Estado. Temos o gabarito. Vamos desqualificar os demais distratores. Promovia investimentos na área de arte e da cultura. Investimento não cabe ao DIP, é a propaganda. Os investimentos vão a partir de outros ministérios. Item E, incentivava o desenvolvimento de uma arte crítica. Crítica não, é uma arte que não questione os valores do Estado Novo.
Bom, essa é a primeira questão, gabarito, item C. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ela não tem um texto, tem aí uma foto, você nota que são trabalhadores rurais, você vê pela indumentária, né, pelos instrumentos de trabalho, mas a legenda, ela ajuda você, né? Na hora da prova você pode explorar também as informações da legenda. Então vamos lá. Manifestação dos camponeses em comemoração ao que consideram uma vitória. Sergipe, 1996. Tá? Camponeses, vitória, manifestação, década de 90. Se você juntar esses elementos, você vincula claramente a uma questão central na história do Brasil, a posse da terra. Desde o início, né, nas capitanias hereditárias, você tem uma concentração fundiária durante todo o período colonial. Tá? Terra disponível, abundante, mas nas mãos de poucas pessoas. Em detrimento disso, muitas pessoas acabando tendo que se tornar mão de obra mal remunerada, economicamente explorada. O Brasil tornou-se independente, essa realidade não melhorou. Nós tivemos no segundo reinado uma lei que consolidou esse modelo de latifúndio, que foi a Lei de Terras de 1850. Os camponeses permanecem com a mesma situação e, entre o século XX, continua do mesmo jeito. Os camponeses eles vão tentar se organizar através de movimentos religiosos, comunitários, né, como foi o caso de Canudos, Contestado, até mesmo aqui no Ceará o Caldeirão, mas a realidade da terra como um bem de extrema concentração não é alterado. Nos anos 50 nós tivemos um marco na luta pela terra, com os camponeses formando as chamadas ligas camponesas, tá? Levantando como bandeira básica a chamada reforma agrária. Mas ainda assim a coisa não avança muito. No começo dos anos 80, meados dos anos 80, nós vamos ter a criação de outro movimento. Esse tem uma longevidade maior, ainda hoje está presente na sociedade, que é o MST, Movimento dos Sem Terra. E desde então a reforma agrária vem sido cada vez mais exigida, pressionada, vem dando passos, é verdade, para aqueles ligados ao governo, passos consistentes. Para camponeses e grupos ligados a movimentos como o MST, passos lentos, né? Passos meio de formiga e sem vontade. Então, não tem como a gente começar a fazer essa questão sem fazer uma alusão clara à questão da terra no Brasil. Então, indo agora para o comando, a fotografia registra um momento de agitação social, que faz referência a Projeto Gênesis, que documentou paisagens raras e povos isolados. Não é o caso, né? Povos isolados normalmente são os chamados povos indígenas. B, movimento contrário à mecanização da produção agrícola. A questão do camponês não é a questão do maquinário, uma espécie de ludismo rural, não está em questão isso aí. Ritualística de erguer foices em comemoração à chuva. Isso é um distrator bastante fictício e real, não há esse ritual, né? E D, ocupação do garimpo de ouro da Serra Pelada. Não tem nada a ver até porque é em Sergipe, Serra Pelada na região norte. Chegamos ao distrator que traz realmente a alternativa mais coerente com tudo que foi explicado até aqui. Item E, luta pelo acesso à terra no Brasil. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Olá, caros internautas. Hoje estamos aqui para abordar a questão de geografia que está no Diário Nordeste, fascículo 10. Questões propostas serão aqui comentadas. Uma das questões será a questão de número 6, que versa exatamente sobre a transposição do São Francisco. Diz a questão: os canais que saem do Velho Chico somam juntos 477 quilômetros. O objetivo, segundo o Ministério da Integração, é levar água a cerca de 12 milhões de pessoas em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará e no Rio Grande do Norte. A previsão é atingir mais de 390 municípios
no sertão pernambucano, além de 325 comunidades que residem a uma distância de 5 quilômetros na margem dos canais. Texto, portanto, extraído da obra que já discute por si a transposição do São Francisco. Ele diz o seguinte: uma vantagem e uma desvantagem que podem ser ocasionadas pela obra de transposição das águas do São Francisco, respectivamente. Vejamos. Quando se fala sobre a transposição, é bom lembrar que a transposição consiste na extração, na captação de água em 2 pontos. Um em Cabrobró, Pernambuco, o eixo norte da transposição, que deve abastecer o Ceará e o Rio Grande do Norte, e o eixo leste, que sai de Itaparica, Bahia, para abastecer Paraíba e Pernambuco. Os defensores da transposição argumentam o seguinte: olha, não vai haver desvio do leito do rio, não vai haver desvio do curso do rio. O que nós iremos fazer é, através de bombeamento, captar 1% ou menos de 1% de toda a água que passa no leito do São Francisco. E que um percentual, portanto, muito pequeno, e que nós não vamos mudar o curso do rio, e que essa água trará prosperidade para o semiárido. Irá atender áreas produtivas do semiárido, geração de emprego, renda. Bom, no Ceará, essa transposição ela vai chegar à bacia do Rio Salgado. Dali, o Rio Salgado deságua no Jaguaribe, e essa água é armazenada no Castanhão, de onde canais irão fazer essa distribuição. Um adutor levará a água para manter prosperidade, segurança hídrica à região da Chapada do Apodi, e a outra obra, a outro canal, irá fazer parte de um sistema chamado Canal da Integração. Posteriormente, formará um grande cinturão chamado Cinturão das Águas, que deve, com o Canal da Integração, abastecer Fortaleza e região metropolitana. Portanto, de grande importância para abastecimento urbano e também segurança hídrica para a atividade industrial, já que essa água deve chegar ao complexo industrial do Pecém. A transposição irá, ao longo do seu curso, favorecer a agricultura familiar, ao pequeno agricultor, o abastecimento do rebanho. Portanto, é visto como uma segurança hídrica para aliviar os impactos da seca que assola o sertão nordestino. Já os que defendem a oposição à transposição, logo diz o seguinte: transposição, o rio está morrendo. Primeiro nós temos que revitalizar o rio. Primeiro nós temos que reflorestar as nascentes, reflorestar a margem dos rios, para evitar o processo de assoreamento. Construímos estações de tratamento para que ele não receba dejetos urbanos, industriais. Proibir o uso de agrotóxicos, fertilizantes, que pode e que deve trazer impactos ambientais ao rio, e que, portanto, transposição não é necessária, vai trazer grandes impactos ambientais, e primeiro temos que revitalizar. E impactos nas populações indígenas, por onde o rio deve cortar, impactos sobre terras agricultáveis, que serão, portanto, subtraídas pelo eixo, pelo canal, pela malha do canal da transposição do rio, que a transposição ela vai trazer impactos sobre populações quilombolas, sobre sítios arqueológicos, sobre o rico endemismo que tem a Caatinga, uma vez que a transposição vai provocar desmatamento de áreas da Caatinga. E vai pôr em risco, portanto, espécies que são nativas, que são endêmicas deste bioma. E argumenta ainda que a transposição vai abastecer a agroindústria, vai abastecer, portanto, o agronegócio, que a transposição vai atender grandes perímetros irrigados, que a transposição vai atender complexos industriais e não agricultura familiar, de subsistência, o pequeno agricultor. Que a transposição ela vai atender a agricultura energética, vai priorizar atividades para os biocombustíveis, irrigação da mamona, irrigação da oiticica. Portanto, argumentos que dizem, olha, existem outras soluções. Podemos fazer integração de outras bacias, construir cisternas, construir poços profundos, dessalinizadores. São medidas, uma política de açudagem mais eficiente. Devemos diminuir o desperdício de água, um melhor gerenciamento da água já existente,
Bom, iria promover uma certa segurança hídrica para o semiárido, que será cortado pela transposição. Daí a questão quando diz que aborda uma vantagem e uma desvantagem que pode ser ocasionada pela obra da transposição do São Francisco, tem no item B exatamente o item verdadeiro. Aponta exatamente como vantagem o dinamismo, a prosperidade em atividades produtivas, agricultura, pecuária, atividade industrial, a piscicultura, e a perda, como aspecto negativo, a perda de terras potencialmente agricultáveis, ao serem, portanto, desmatadas, impactadas pelo próprio canal, pelo próprio eixo, que deve cortar o semiárido nordestino. Dando sequência à resolução das questões propostas do fascículo 10, iremos abordar a questão de número 9. A Caatinga é um dos principais biomas brasileiros e ocupa uma área que abrange os 9 estados do Nordeste e parte do estado de Minas Gerais. Nela vivem espécies de animais e vegetais que não existem em outras regiões do mundo. Apesar de sua importância ambiental, o bioma sofre o desmatamento de suas plantas nativas, levando inclusive algumas delas a serem ameaçadas de extinção. A Caatinga é um bioma principalmente brasileiro e que, segundo o texto, tem sofrido 3 processos de degradação. Uma das formas de intervenção humana que contribui para o desgaste desse bioma foi... Olha bem, o bioma da Caatinga, como o texto bem fala, ele é um bioma de rico em espécies endêmicas, nativas desse ecossistema. Um bioma exclusivamente brasileiro, que às vezes a gente até diz que a expressão melhor não seria Caatinga, seria Caatingas, porque eu tenho nesse bioma a diversidade de fisionomias, que, portanto, a gente tem paisagens bastante complexas, desde a Caatinga cactácea, a Caatinga espinhenta, caducifoliar, até uma Caatinga arbórea, Caatinga arbustiva. Então, portanto, você tem até a questão de fisionomias bem complexas. Quando ele aborda a questão que contribui para o seu desgaste, aí a gente tem que valorizar que são elementos diversos que contribuem para essa devastação. Não podemos esquecer de, talvez, em primeiro plano, já falar sobre a devastação para a prática da agricultura. O manejo agrícola errado, que no Nordeste é feito de sistema itinerante, um sistema de roça, em que segue um roteiro que degrada, que ameaça as espécies. O desmatamento sem nenhuma prática seletiva. O seguido é da queimada, uma queimada que, para a sua execução, é feito a broca, é feito de estocar. E esse estocar, que é arrancar o toco, para que ele não brote novamente, veja que agressão. É como que dissesse, você não vai nascer, você não vai se renovar, destoca o bioma da Caatinga. Depois, se pratica um sistema agrícola que não tem rotação de terra. Plante e colhe, geralmente na mesma área, e às vezes o mesmo produto, gerando, portanto, uma esgotabilidade da natureza edáfica, da natureza do solo, empobrecendo o solo. Manejos como a extração da lenha para as olarias, panificadoras, cerâmicas, abastecimento humano e industrial. A prática de sistemas de irrigação sem um manejo correto. Uma irrigação, muitas vezes, por inundação. Uma irrigação que expõe a água a uma taxa elevada de evaporação. Que, por sua característica natural, essa água lava o bioma da Caatinga, onde a taxa de evaporação supera a precipitação. E por natureza da própria rocha, rica em sais minerais e das condições climáticas, o sal aflora nesse terreno. Quando a água lava esse terreno, a água absorve o sal e nos reservatórios, muitas vezes essa água se acumula
com alto teor de salubridade. Quando essa água usada, o manejo de forma errada, por irrigação de inundação, irrigação de aspersão, a taxa de evaporação deixa esse solo impregnado exatamente com sal, favorecendo, portanto, até o processo de desertificação por salinização do solo. Quer dizer, além do desmatamento, que reduz a biodiversidade, da queimada, que diminui a capacidade de regeneração do solo, da prática agrícola que não tem um manejo de rotação de terra ou pousio. Bom, ainda temos um manejo que provoca uma irrigação errada, que favorece a salinização e que, portanto, na questão, tem como gabarito o item D de dado, onde diz que a utilização de uma agricultura irrigada de forma insustentável, acentuando a salinização do solo, uma das principais causas da desertificação. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.